agradecer a presença de vocês e também, principalmente, dos nossos debatedores de hoje, Omar Ribeiro Tomás, Flávio Francisco e Mário Medeiros. Obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui com a gente nesse debate. A Karina Calandrin, também, que vai fazer a mediação. Obrigado, Karina. Queria agradecer também o IB, Instituto Brasil-Israel, e a Casa Sueli Carneiro, Ricardo Tepperman e Fernando Baldraia, que são esses os nossos co-realizadores, junto com o museu, do projeto Judeidade e Negritude, que é um projeto que vem se dedicando a pensar as alianças, aproximações e tensões entre judeus e negros aqui no Brasil e também fora, como a gente vai ver no debate de hoje. Então, agradecer os nossos parceiros, aqui está o Daniel Dueck, a Bianca Santana, o Fernando Baldraia, enfim, parceiros queridos que cultivam esse projeto, que vai continuar no ano que vem, né? Que a gente tem planos para isso. Quero agradecer a equipe do Museu Judaico também, que faz tudo isso acontecer, pelo empenho, pela produção. Dizer a vocês que a gente acabou de inaugurar uma exposição nova no segundo subsolo aqui do museu, Modernas, São Paulo Vista por Elas, uma reunião de 7 fotógrafas judias que fotografaram São Paulo, vale muito a pena depois ir conhecer. E se conectarem com as redes sociais do museu, com, enfim, a nossa programação, que está sempre muito viva e atuante. Faltou alguma coisa, Mari? Não? Então, bom debate para vocês. O debate fica gravado, então vocês vão poder ter acesso depois. E é claro que esse debate marca também o mês da consciência negra. Aqui o Museu Judaico ele se dedica muito a fazer relações e diálogos entre cultura judaica e outras culturas e outros povos, contextos, temporalidades, e a relação com a negritude, com a produção intelectual e artística negra é algo importante aqui para o museu. A gente trabalha muito a partir dessa ideia da trança, então queria reforçar isso porque é uma coisa que o museu vem buscando trabalhar, tá bom? Então, ótimo debate, deixo aqui com a Karina para apresentar os nossos convidados e boa conversa. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela presença. Um dia tão especial, véspera do Dia da Consciência Negra. E hoje o nosso debate será alianças históricas, marcos de cooperação entre judeus e negros no Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul. Vou fazer a apresentação dos nossos convidados. Começando por Mário Medeiros, que é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento social brasileiro, literatura e sociedade, intelectuais negros, memória social. Autor dos livros Os Escritores da Guerrilha Urbana, Literatura de Testemunho, Ambivalência e Transição Política, 1977 a 1984. A Descoberta do Insólito, Literatura Negra e Literatura Marginal no Brasil, 1960 a 2000. E coorganizador das obras Polifonias Marginais e Rumos do Sul, Periferia e Pensamento Social. Flávio Francisco é professor adjunto do Bacharelado em Ciências Humanas e do Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da UFABC, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, possui mestrado e graduação em História pela mesma instituição. Tem experiência nas áreas de História, com ênfase em História da América, atuando principalmente nos seguintes temas: História dos Estados Unidos, Identidades, Manifestações Político-Culturais Transnacionais e Diáspora Africana. E Omar Ribeiro Tomás é professor livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas. Desenvolve pesquisas nas áreas de Antropologia da Guerra e do Conflito e História Social da África e do Caribe, tendo realizado pesquisa de campo no sul de Moçambique, em Uganda e no Haiti. Tem orientado pesquisas em diferentes países africanos: Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Namíbia e África do Sul, no Caribe, Haiti e República Dominicana, em territórios da Europa Central e Oriental, em particular Sérvia, Bósnia e Antiga República Democrática Alemã, e em Israel, Palestina. Entre suas publicações destaca-se Ecos do Atlântico Sul, Os Outros da Colonização, O Tempo e o Medo. Vamos iniciar então hoje nossa conversa com o professor Mário. Por favor. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Antes de tudo, quero
agradecer o convite aqui do Museu Judaico e também o convite feito pelo Fernando Baldraia para participar dessa mesa. Cumprimentar o Omar, Flávio, Karina, enfim, para a gente discutir esse tema que é bastante instigante. E ficou a meu cargo falar de Brasil, mas eu vou ser absolutamente modesto e delimitado. Eu vou me restringir a falar de uma certa agenda de pesquisa que diz respeito a minhas investigações sobre São Paulo entre as décadas de 1950 e 1970. E isso começou, quer dizer, essa apresentação que eu vou fazer com vocês, começou a partir de uma conversa com o Fernando Baldraia, em que eu manifestei que tinha uma série de inquietações que as minhas pesquisas a respeito de associações negras em São Paulo, literatura negra, ou mais recentemente sobre o Teatro Experimental do Negro de São Paulo, me levaram a, de diferentes momentos, encontrar isso que é o tema da mesa de alianças entre intelectuais, ativistas negros e negras com intelectuais e ativistas judeus aqui. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso, quer dizer, aparecia em termos de menções em jornais, encontros, participação de intelectuais judeus, fundamentalmente em associações negras, que eu vou mostrar um pouco, e consequências disso em termos também de documentação de atividades de movimentos negros na cidade de São Paulo, né? Acho que esse é um ponto. Um outro ponto diz respeito às consequências desses encontros, disso que eu estou chamando de maneira um pouco livre, de esforços de solidariedade, digamos assim. Eu não tenho nenhuma resposta fechada, porque eu vou discutir aqui com vocês. O que eu consigo aventar inicialmente é que esses esforços de solidariedade eles acontecem fundamentalmente por uma solidariedade antirracista e anticolonialista. Mas eu não sei se é o suficiente em termos de análise ainda, porque é algo que eu quero investigar com mais propriedade. Então, eu pensei em apresentar 4 momentos, né, que dão conta de quase 30 anos de aproximações com algum nível de tensão, mas fundamentalmente quase 30 anos entre a década de 50 e final dos anos 70, começo dos anos 80. Um primeiro momento é fundamentalmente o encontro que se dá a partir de 1954 entre os membros da Associação Cultural do Negro de São Paulo, que foi criada no centro da cidade, inicialmente ali na Praça Dom José Gaspar, e durante boa parte da sua existência, entre 1954 e 1968, esteve no edifício Martinelli. Depois, a associação ela continua existindo até 1976 e por uma série de razões, especialmente por conta do golpe de Estado civil-militar, ela muda de local e vai para Casa Verde. Mas, fundamentalmente, em 54, a associação é criada por conta de a invisibilização racista que acontece nas comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, onde a figura do negro como elemento componente dessa memória é apagada. Então, vários dos intelectuais que haviam participado de jornais da imprensa negra, de teatro negro, de companhias, de associações negras e da Frente Negra Brasileira na década de 30, se reúnem nos anos 50 para criar uma associação que, entre outros motivos, teria uma luta pela memória como seu fundamento, o combate à invisibilização e o que se dizia nos termos de fundação da ACN, a elevação da memória e a valorização da memória negra em São Paulo e não apenas em São Paulo, no Brasil. Estou falando de gente como dos mais antigos, como José Correia Leite, Henrique Cunha, o pai, né? E dos mais novos naquela ocasião, pessoas como Oswaldo de Camargo, o escritor e poeta Oswaldo de Camargo, que se encontra entre nós, ou Carlos Assunção, entre outras pessoas que ainda se encontram entre nós.
vários desses intelectuais negros, tanto da geração mais antiga, da geração mais nova, naquela ocasião, foram fundamentais, por exemplo, para, e isso vai aparecer em outros momentos aqui na minha fala, para a pesquisa Unesco de Relações Raciais em São Paulo, com os sociólogos da Faculdade de Filosofia, especialmente Roger Bastide e Florestan Fernandes. O propósito da associação tinha como seu horizonte a valorização da memória. Isso implicava ter a produção de material de divulgação. 2 jornais, o Mutirão e o Níger, uma coleção de livros científicos e também de divulgação literária, chamada Série Cultura Negra, diferentes atos públicos em datas como especialmente 13 de maio ou 28 de setembro, que de alguma forma tinham e ainda têm importância para a comunidade negra, e intervenção no espaço público denunciando o racismo ou atitudes racistas, enfim. E uma dessas ocasiões, especialmente em 1956, a associação organiza o que ficou conhecido como a primeira Convenção Paulista do Negro, justamente na sua sede na Praça Dom José Gaspar, para difundir o debate a respeito da importância da pesquisa histórica sobre o negro. Vêm para cá intelectuais como Abdias Nascimento, Edson Carneiro, o próprio Florestan Fernandes, entre outros, são convidados. Mas o que me chama a atenção é que nessa Convenção Paulista se dá esse primeiro encontro com um intelectual judeu que vai ser importante para a história da associação. O nome dele era Henrique Los Incas Alves, e que se tem pouquíssima informação, pelo menos o que eu consegui levantar a seu respeito, é de pouquíssima informação. Ele era filho de judeus lituanos, nasceu na década de 30, aqui em São Paulo já, os pais vêm com uma migração, e o Henrique Los Incas Alves é alguém que está ligado ao mundo da literatura. Ele, enfim, tinha estudado medicina, mas não chega a concluir, trabalha em hospitais na parte de análises clínicas, mas está sempre ligado ao universo da literatura, à Academia Paulista de Letras, adiante. Eu encontrei, além de menções a respeito dele nas memórias do Oswaldo de Camargo, esse intelectual negro, ou do José Correia Leite, menções da importância dele, um livro que se chama Henrique Los Incas Alves, um agitador cultural, que foi feito em sua homenagem, e uma única entrevista que ele concedeu, perto de falecer, em 1991, para o Museu da Pessoa, que está disponível online. Mas o Henrique Los Incas Alves ele vai ser responsável, em 1956, por propor à Associação Cultural do Negro um volume para a série Cultura Negra, que vai ser publicado somente em 1963. A série tinha se iniciado em 58. Um volume dedicado à memória e ao estudo crítico de Nina Rodrigues. Isso vai ser aceito, vai ser publicado, como também uma consequência dessa primeira Convenção Paulista do Negro. Mais adiante, o Oswaldo de Camargo, na entrevista que ele me concedeu, vai dizer que o Henrique Los Incas Alves ele participava ativamente do cotidiano da associação. Então, embora fosse uma associação negra, não rechaçava a presença de pessoas não negras, de intelectuais não negros nas suas atividades, não participando do conselho, mas participando de atividades da associação. E ele também vai ser importante para um dos propósitos da associação de valorização da memória de grandes escritores, de grandes nomes, de grandes homens e mulheres. Em 1960, o Los Incas ele propõe, e a associação também aceita, que seja feito uma homenagem, um ano de comemoração a Cruz e Souza. É o centenário de nascimento do Cruz e Souza. E, nessa ocasião, a associação decide que vai angariar fundos na cidade de São Paulo, tentar angariar fundos com o governo paulista para a criação de um monumento a Cruz e Souza que deveria ficar ao lado da Biblioteca Municipal, da Biblioteca Mário de Andrade. Esse monumento foi construído e está desaparecido há alguns anos, desde o começo dos anos 2000. Junto de Dante, Chopin e outras figuras que ali estão, havia um monumento a Cruz e Souza ao lado
ao lado da Biblioteca Mário de Andrade, na Praça Dom José Gaspar, onde era a sede da associação. E eles fazem isso, né? Isso é documentado nos jornais, isso é documentado nas memórias, e especialmente na memória de um dos grandes líderes da Associação Cultural do Negro, que é o José Corrêa Leite, mostra a força do Losinskas de entrar em contato com o então presidente da Academia Brasileira de Letras, Austrégésilo de Ataíde, para vir inaugurar o monumento na praça ao lado da biblioteca, convidar o então vice-governador, vice-prefeito, desculpe, da cidade de São Paulo, Porfírio da Paz, para vir inaugurar esse monumento. E, enfim, eu tinha até preparado uma apresentação com a foto do Losinskas, em que, entre outras atividades, além dessa, ele se encontra na Associação Cultural do Negro, ladeado por Solano Trindade, Florestan Fernandes, José Corrêa Leite, num evento da Associação Cultural do Negro, né, mostrando essa aliança. Quer dizer, um judeu lituano, um homem branco, que participa e que se solidariza com a luta. Ele nunca, nas memórias que eu localizei, ou no que ele fala, ele nunca diz o porquê ele faz isso, né, se tinha alguma compreensão da discussão, um nível de debate a respeito do antirracismo, mas é isso que os seus interlocutores negros entendem que era o seu papel e a sua participação no âmbito da ACN. Um outro momento que eu gostaria de destacar diz respeito também ao cenário do pós-Segunda Guerra, praticamente do imediato pós-Segunda Guerra, que é a criação do Teatro Experimental do Negro de São Paulo. O Teatro Experimental do Negro, que nós mais comumente ouvimos falar, é o TEM do Abdias do Nascimento, que foi criado em 1944 e existiu até 1968, embora Abdias sempre dissesse que o TEM nunca acabou. Mas o TENSP, a sua versão paulista, foi criada justamente um ano depois, em 45, e existiu até 1966. Frequentemente é confundido, embora tenha se criado quase 10 anos antes da Associação Cultural do Negro, é confundida a atividade do TENSP com a CN, porque o mesmo diretor do TENSP e da CN se confundem na mesma pessoa, que, num certo momento, é o Geraldo Campos de Oliveira, muito amigo de Abdias do Nascimento, enfim. O que importa em 45, quando surge o TENSP, as suas atividades também têm uma série de colaborações com cenografistas judeus. Um deles, um dos colaboradores mais antigos do TENSP nessa ocasião, é um judeu alemão de nome Walter Levy, que foi um gravador, pintor, ilustrador e paisagista que se encontrava em São Paulo desde 1938, e ele faz uma série de cenografias para espetáculos do TENSP, e era um teatro de profissionalização e antirracista, né? Interessado em profissionalizar atores negros, encenando peças que o TEM havia encenado, de Eugênio O'Neill, ou Camille, ou Lúcio Cardoso, ou peças próprias escritas pelo TENSP, como peças do Augusto Boal, que inicia parte das suas atividades como dramaturgo justamente com o TENSP. Bom, eu não vou detalhar isso com mais profundidade, publiquei um artigo recentemente sobre isso, mas em 1950 existe um encontro mais fecundo entre o TENSP e a comunidade judaica através do jornal Nossa Voz. Um ato que acontece aqui em São Paulo, deixa eu só pegar a data correta dele aqui, isso, em novembro de 1950, em função da mobilização da comunidade judaica pela expulsão de um criminoso de guerra nazista de nome Herbert Kukurs, que morava em São Paulo e também tinha passagem no Rio de Janeiro. E nessa ocasião, o jornal Nossa Voz, enfim, que é o jornal publicado em português e em Yiddish, ele documenta a participação do TENSP e de maneira muito efusiva. Eu vou ler um trechinho aqui. Excepcional êxito, eu cito, obteve o ato público do movimento israelita paulista contra o racismo e o antissemitismo, promovido na segunda-feira última, dia 13 do corrente, no Cine Teatro Royal, a fim de instalar solenemente seu comitê de iniciativa e solidarizar-se com o CHUV, desculpe se não é essa a pronúncia, mas com o CHUV
e personalidades democráticas do Rio de Janeiro na sua campanha pela extradição do criminoso de guerra Cucurs do Brasil. Particular atenção despertou a oração dos representantes de diversas organizações negras no evento: o Teatro Experimental do Negro de São Paulo, a Associação José do Patrocínio e a Associação Cultural Palmares. O jornalista Geraldo Campos, que falou sobre a compreensão do povo negro, as discriminações e humilhações raciais do povo judeu, afirmando que a unidade de judeus e negros, com todos os discriminados e democratas em geral, é o único fator que poderia dar a vitória à nossa justa e humanitária causa. A partir desse momento, ao longo da década de 50 e até 1960, em algo que vai conectar, eu penso, com a apresentação do Omar, tem uma série de pequenas menções de atos públicos que acontecem contra o racismo e pelo antirracismo em São Paulo, que vão ser documentadas no Nossa Voz. Das mais importantes que eu encontrei depois, vai se dar justamente depois de março de 1960, depois do massacre de Schaperville, né, que é importante para a comunidade negra aqui, como parte da luta antirracista, e isso vai aparecer também no Nossa Voz. Em maio de 60 é documentada uma jornada contra o racismo, a comemoração do 13 de maio em São Paulo, que é documentado no Nossa Voz, mas o 13 de maio vai estar ligado de alguma maneira para esses intelectuais judeus e os negros presentes na CN, como uma denúncia local e nacional contra o massacre de Schaperville na África do Sul. Um terceiro momento que eu gostaria de apresentar, e esse é bem também interessante, que é o encontro que passa pela Associação Cultural do Negro, mas a figura da proprietária, salvo engano, a primeira mulher negra proprietária de uma livraria negra em São Paulo, que existe até os dias correntes, que é a Nair Araújo. A Nair Araújo, ela era atriz do Teatro Experimental do Negro de São Paulo, declamadora oficial da Associação Cultural do Negro. Ela tem uma história de vida interessantíssima. Ela vem de Minas Gerais, dos anos 30 para cá, mora na Zona Oeste, ali em Pinheiros, era empregada doméstica, e entre os seus empregos, ela vai trabalhar na casa da família Herz, da Eva e do Kurt Herz, que viriam a ser os proprietários da Livraria Cultura. Mas ela trabalha ali antes de existir a Livraria Cultura, que era então a biblioteca circulante, né, para a comunidade judaica e imigrantes. Nas memórias do Pedro Herz, publicadas recentemente, ele menciona a figura da Nair Araújo e quanto ela foi importante para a criação daquilo que viria a ser a Livraria Cultura posteriormente no conjunto nacional. E aprendendo com a família Herz o ofício de livreira, a Nair, em 1969, ela sai, enfim, ela deixa de trabalhar com a família Herz e vai abrir a sua própria livraria, que se chama Livraria Contexto, que inicialmente existe na Alameda Tietê, e posteriormente ela se encontra no local que está até hoje, que é na Aclimação, na Rua Pires da Mota. Mas o que importa dessa história, que enfim, eu vou tentar resumir para não estourar muito no meu tempo, é que a Nair Araújo, ela tem encontros, seja com a família Herz, enfim, aprendendo o ofício de livreira, mas também com uma senhora que vai ser frequentadora assídua da Associação Cultural do Negro, e inclusive um dos livros do Oswaldo de Camargo, que foi reeditado recentemente pela Companhia das Letras, um livro chamado 15 Poemas Negros, que tinha sido publicado em 1961, naquela série Cultura Negra, foi reeditado agora em 2022, salvo engano, com o título de 30 Poemas Negros. Esse livro é dedicado a pouquíssimas pessoas: a Florestan Fernandes, a Nair Araújo e uma judia, essa senhora judia de nome Doris Volhard Schierenberg. A Doris Volhard Schierenberg, ela participa praticamente de várias atividades da CN documentadas. E ela também era uma frequentadora da biblioteca circulante, que ficava na Rua Augusta, no mesmo espaço em que a Nair Araújo trabalha para a família Herz no seu emprego doméstico.
E a Doris Volhard-Schierenberg, ela vai ser responsável por apresentar a Nair para outros frequentadores da biblioteca, tem das memórias que a filha da Nair conta, e os encontros que a Nair vai tendo com esses outros frequentadores judeus da biblioteca vão ser determinantes para ela largar o emprego doméstico, abrir a sua própria livraria. Vou dar exemplo de 3 casos. Por meio da dona Dora, como a Marta Araújo, a filha da Nair, chamava a Doris, por meio da dona Dora, a Nair conhece a Selma Ehrlich e um outro sujeito de nome Unaldo Baker. Os dois são ligados ao departamento de antropologia da USP. A Selma como tradutora, acho que de origem polonesa, salvo engano, e o Unaldo Baker, também de origem judia, mas ligado como professor do departamento de antropologia da USP. Os dois vão ser sócios da Nair nesse empreendimento de criar a livraria Contexto. Se tornam sócios, trabalham durante alguns anos e depois a sociedade se desfaz, a Nair se torna proprietária exclusiva da livraria Contexto. No ambiente da biblioteca circulante, depois na livraria Contexto, na Alameda Tietê, a Nair tem como um dos frequentadores da livraria um assíduo comprador de livros que era o Davi Ziegler. Davi Ziegler, que, enfim, era proprietário da Pool Sport, né, enfim, uma loja de roupas importante, e que vai se tornar amigo da Nair Araújo, né, de tanto frequentar a loja, enfim, das memórias que se tem. E eu vou citar aqui a fala da Marta Araújo falando desse encontro bem pontualmente. Minha mãe veio nessa época, então é 1971, 72. Onde é o Senac hoje era uma mariaria chamada Pool Sport, de alto nível. Na Alameda Tietê ia um cliente da minha mãe que era um amigo querido dela, o Davi Ziegler. E o seu Davi falava assim: Nair, já que você está procurando lugar, vem ficar perto de mim. A Nair tinha interesse de sair da Alameda Tietê, porque eu tenho que sair da minha casa para ir lá na Tietê. Aí naquela parte de cima da loja era um fotógrafo e tinha saído. E o seu Davi falou assim: Nair, não é como lá na Tietê, mas vem aqui comigo, toma um café na fábrica que eu te mostro como é. Esse que eu te mostro como é o lugar onde está a livraria Contexto, a primeira livraria negra de São Paulo, criada em 1972, e onde se encontra até hoje, né? Junto da sua esposa, Davi Ziegler, que é um judeu de origem ucraniana, e a Mila Lieberman Ziegler, eles são proprietários da Pool Sport e da Guntex, né? Responsável pela produção de sobretudos, gabardines, e são apoiadores, então, dessa iniciativa da criação da Contexto. O último momento com o qual eu quero fechar a minha fala, ele encerra a década de 70. Novamente passa pela Associação Cultural do Negro ou por membros da associação, especificamente pelo Oswaldo de Camargo e o seu encontro e amizade com Marcus Fireman. Marcus Fireman, que foi um dos criadores, aliás, o criador do jornal Versus. Ambos trabalhavam no estado de São Paulo e no Jornal da Tarde, eram companheiros de redação ou de secretaria no Jornal da Tarde no estado de São Paulo. E o Fireman já havia criado, em meados da década de 70, o Versus como um jornal de oposição extremamente importante na luta contra a ditadura civil-militar. O Versus que começa como uma revista de cultura, depois uma revista de cultura política e, finalmente, uma revista que vai estar voltada para a América Latina, mas, a partir de 1977, ele ganha um outro sufixo que é Versus Afro-Latino-América. E esse afro se deve justamente à chegada do Oswaldo de Camargo. Nas memórias do Fireman ou nas análises que são feitas sobre o Versus, é dito que, embora o Versus tratasse da América Latina como algo inédito, também tratasse de algo sobre o mundo africano, não vou ter tempo aqui de detalhar, mas das lutas de libertação ou de algo referente a uma África externa ao Brasil, faltava o mundo negro, faltava o chamado Brasil negro. E essa é uma crítica que o Versus recebe, e o Fireman diz: bom, eu vou resolver isso, eu conheço um intelectual negro
que é extremamente competente, que era o Oswaldo de Camargo, e vai me ajudar. O Oswaldo, ele chega ao Versus e cria a página Afro. Nessa página, ele começa a publicar coisas a respeito da literatura negra, da imprensa negra. Ele convida outros intelectuais que vão ser super importantes para a história da luta antirracista na década de 70, como Hamilton Cardoso, a Neuza Pereira, o Jamu Minca. E o Versus documenta, entre outras coisas, a criação do movimento negro unificado contra a discriminação racial. Então, não vou ter tempo de detalhar, mas temos, a partir de 77, publicados informações a respeito das lutas de libertação em Guiné-Bissau, em Angola, críticas ao documentário do Chris Marquer sobre as máscaras negras africanas, publicação a respeito do filme 25, do José Celso Correia e Celso Lucas, em Moçambique. E, paulatinamente, depois da chegada do Hamilton Cardoso, da Neuza Pereira e do Jamu, que vão ser todos importantes para a criação do MNU, matérias específicas a respeito do Grande Otelo, Adalberto Camargo, Teresa Santos, a história da Frente Negra Brasileira, da Associação Cultural do Negro, da Vai-Vai, das lutas antirracistas e anticolonialistas no Verso. Bom, encerro aqui. O que eu quero comentar com vocês esses 4 momentos, eles são bastante específicos, é uma localidade bastante específica. Eu estou falando de São Paulo, anos 50, 70, quase 30 anos, mas eles mostram possibilidades de análise de solidariedade. Isso não se dá sem intenção, por óbvio, possibilidades de solidariedade que passam pelo antirracismo e pelo anticolonialismo, fundamentalmente. As consequências disso precisam ser mais e melhor investigadas. As fontes para pesquisa são rarefeitas, na maior parte do caso, são jornais, algumas memórias, muitas vezes se as pessoas já faleceram, enfim. Porém, tem algo aqui de um cenário de alianças que permite verificar pessoas trafegando de uma associação para outra, de um ponto para outro, e criando projetos em comum. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ok, então, boa noite a todas e todos, né? Gostaria de, mais uma vez, né, agradecer o convite, esse convite mediado aí pelo Fernando Baldraia. Muito obrigado. Bem, eu começo aqui já, né, porque não tem tempo, bastante escasso, né? Então, já fazendo uma referência à virada do século XIX para o século XX e de como é importante pensar a questão da relação entre negros e judeus nos Estados Unidos, levar em consideração a construção da identidade nacional nos Estados Unidos, e de como a supremacia branca ela é muito importante, não é? Então, basicamente, acho que é bom a gente trazer aqui a ideia do WASP, né? Então, do White, Anglo-Saxon e protestante, então branco, protestante, e anglo-saxônico. A gente está falando de uma supremacia branca que ela é muito restrita, né? Então, grande parte das populações europeias que estavam adentrando a partir dos fluxos de imigrantes nesse período, elas não se enquadravam, elas não estavam na categoria do branco dos Estados Unidos. Então, eu estou falando aí de italianos, estou falando dos irlandeses, os irlandeses tanto por uma questão de raça, a raça céltica, tanto por uma questão religiosa também, né? Entram aí também o tema do qual eu estou tratando, né? Os judeus, né? Oriundos, quando a gente está falando do início do século XX, a gente já está falando de um fluxo que é muito mais do leste europeu do que uma geração que vem ali da década de 1850, 1860, que é oriunda da Alemanha e que vai formar uma primeira elite de judeus nos Estados Unidos, né? E é bom, depois eu volto nessa temporalidade. Então, é o momento em que a gente tem essa supremacia branca,
essa identidade norte-americana, que ela é muito pouca inclusiva, e de certa forma ela é um eixo que vai possibilitar a organização dessa aliança entre negros e judeus nos Estados Unidos, que é uma aliança, né, basicamente de organizações liberais. Isso quer dizer o quê? Que se a gente pegar e levar em consideração o espectro político dos negros nos Estados Unidos, a gente vai ter, por exemplo, aqueles que deram origem ao nacionalismo negro, que era contra a integração dos negros à sociedade estadunidense. Então, esses grupos, ou os comunistas, os primeiros negros comunistas, eles não faziam parte dessa agenda integracionista. Basicamente, a gente está falando dos negros liberais e na construção dessa aliança com os judeus liberais dos Estados Unidos, né? Então, esse é um aspecto importante. E isso vai desde a década de 1910 até a década de 1960. Um ponto importante é o processo de institucionalização do movimento negro nos Estados Unidos. E aí eu estou falando da década de 1920, de organizações como a NAACP, a NAACP, criada em 1909. Né? É interessante porque hoje ela é uma organização negra, mas ela não nasce como uma organização negra, ela nasce como uma organização interracial, com grande colaboração, né, de brancos progressistas, do Partido Republicano e principalmente de judeus. Né, judeus como Julius Rosenwald. E o Rosenwald ele foi uma figura muito importante. Né, ele faz parte, o Rosenwald faz parte dessa primeira elite de judeus que se forma nos Estados Unidos. Então, ele vai ajudar a financiar a NAACP, não somente a NAACP, mas outras organizações também. Então, a NAACP, eu estou citando ela aqui porque ela é a principal organização que vai se articular com as organizações de judeus. Essas organizações, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Mulheres Judias, de 1893, né? Também a Liga Antidifamação, né? Que também é muito importante, e vai se articular bastante com a NAACP. Isso já na década de 1920, 1930, e isso vai ter muito mais força a partir da década de 1950. Então, outro ponto a chamar a atenção aqui, na questão temporal, é que num primeiro momento, 1920, 1930, é um momento de encontros, mas de muitos desencontros, entre as organizações de judeus e as organizações dos negros nos Estados Unidos. O grande encontro ele vai acontecer no período pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Em relação a esse primeiro momento de desencontro, eu acho que é importante citar, né, de como essas organizações elas começam a produzir relatórios sobre as suas próprias comunidades. Uma preocupação dos negros com os judeus era do racismo entre os judeus. Uma preocupação dos judeus com a população negra era as ideias antissemitas que circulavam entre os negros. Então, essas elites liberais de cada um desses grupos, elas passam a se reunir a partir da década de 1920, e a ideia é de que, se a gente vai construir uma aliança, a gente precisa dar conta do racismo e do antissemitismo entre as nossas próprias populações, para que depois a gente avance para uma próxima etapa, que é para lutar contra a discriminação, não só de negros e judeus, mas de outros grupos também. É bom falar que, como a gente está falando de liberais, a gente está falando de grupos de negros e grupos de brancos de judeus que tinham uma visão universalista, né? Uma visão universalista liberal. Então, a ideia era de que era necessário se constituir uma democracia estadunidense mais inclusiva, né? Então, o negócio era sentar, se articular e criar as estratégias desse processo de inclusão, que não anda muito na década de 1920, né?
por conta desses desencontros, né? Então, por exemplo, era muito comum entre comunidades na cidade de Nova York, principalmente na cidade de Nova York, mas isso acontecia em Chicago também, as tensões em algumas vizinhanças onde a gente tinha o contato entre as comunidades de judeus e de negros, né? Os judeus como proprietários de casas, de apartamentos ou de lojas, né? E os negros alegavam que os judeus exploravam, então aí já começa a circular o estereótipo dos judeus, a questão da usura. Mas a questão é o seguinte, né, que esse era um problema, né, era um problema também a relação de vínculo empregatício dos trabalhadores negros com o proprietário de algumas lojas de Nova York, mas as lojas que não eram de propriedade de negros nessas cidades, a única alternativa que apareciam era geralmente os negócios e empreendimentos de judeus, né? Então existia essa tensão, mas ao mesmo tempo existia essa abertura. Então se precisava se resolver isso. E eles vão produzir na década de 30 um relatório muito mais amplo sobre isso, né? Sobre essa relação entre negros e judeus nos Estados Unidos. E um dos diagnósticos que eles vão fazer é que a questão ela era também uma questão racial, um problema racial entre os judeus e negros, mas também uma questão muito forte de classe, muito mais forte de classe do que uma tensão racial. Ou seja, a gente está falando aqui de uma tensão entre o empregador e o empregado. Então, eles passam a se organizar nesse sentido. Como a gente está falando de organizações de liberais, a gente está falando de uma elite de liberais, todas essas organizações que eu citei rapidamente, elas tinham um problema que era o seguinte: eles pensavam de cima para baixo, né? Então, sempre que vinha à tona alguma estratégia, que é a estratégia de mobilização popular, das classes populares de judeus ou das classes populares de negros, geralmente essas agendas elas não passavam, eles sempre pensavam do de cima para baixo. Então, muitas das estratégias elas eram pedagógicas, né, de como educar a comunidade de judeus e como educar as comunidades negras contra o antissemitismo. E esse foi uma grande limitação da década de 1930. Isso a gente já não vai ter na década de 1900, a partir de 1950. Então, a gente tem uma virada aí, que ela é importante, que é o do New Deal, né? E por que o New Deal ele é importante nesse sentido, né? E isso é discutido tanto para os estudiosos que se atentaram e estudaram a aliança negro-judaica nos Estados Unidos, mas também aqueles que estudaram especificamente o New Deal. O New Deal ele transforma uma das correntes do liberalismo nos Estados Unidos. Antes do New Deal, pensar liberalismo era pensar muito o ponto da liberdade, do individualismo. E quando o New Deal ele passa a se organizar, o New Deal vai reforçar muito a questão da igualdade, e de uma igualdade que ela pode ser constituída a partir da intervenção do Estado. Isso é muito importante, porque a partir de uma série de políticas do New Deal, de políticas sociais, e é importante frisar, em nenhum momento o New Deal, principalmente no período do Franklin Roosevelt, ele constrói uma agenda específica para judeus ou uma agenda específica para negros. Mas o New Deal, ele, a partir desse princípio de relação entre liberdade e igualdade, principalmente enfatizando igualdade, ele passa a criar transformações nas instituições da democracia norte-americana. E isso, claro, a elite de judeus e a elite afro-americana eles estão observando essas mudanças institucionais. Um exemplo disso, 1948, né? Por conta de uma eleição apertada nos Estados Unidos, algumas poucas eleições elas tiveram 3 candidatos viáveis, um democrata, um republicano e um independente. Isso aconteceu em 1948. A gente tinha o Truman, e o Truman, por conta disso, ele vai acenar com a população negra, ele vai incorporar algumas demandas. E uma dessas demandas era a integração racial
no Exército. Então ele vai criar a ordem executiva em 1948 que vai acabar com a segregação nas Forças Armadas. Isso é muito importante, porque a partir dessa iniciativa, a gente vai ter várias outras iniciativas. Uma muito importante que vem a partir de 1950, 1954. A gente está falando, então, de uma decisão, a decisão sobre o fim da segregação nas escolas. Isso é muito importante também, né? E de como tão importante é a decisão do fim da segregação, mas como isso foi alcançado, porque foi alcançado a partir de uma mobilização e uma articulação dos juízes da Suprema Corte norte-americana, que fecharam, se eu não me engano, são 11 juízes, e eles queriam que fosse 11-0, e eles conseguem chegar, né, com muita política dentro dessa decisão, porque obviamente existiam os juízes conservadores, mas eles chegam então a esse consenso de 11-0, e a pessoa que Warren, que havia sido governador da Califórnia, foi o juiz, né, da Suprema Corte que conseguiu articular. A ideia dele era o seguinte: ou a gente consegue consenso ou não vai dar certo, tem que ser 11-0. Se não for 11-0, a nossa decisão ela não vai ter impacto, e ela tem um impacto um processo que já se inicia com algumas instituições que elas vão deixando de ser segregadas. Isso é muito importante. Então, os judeus e os negros, eles estão observando essa evolução institucional que ela vem com o New Deal. E, principalmente, outras organizações também, para além dessas organizações como a NAACP e a Liga Anti-Difamação. O que vai acontecer é que a gente vai ter outras tensões que vão acontecer, né? Primeiro, a NAACP ela começa a levar em consideração a mobilização da massa ou da classe popular negra, né? Porque não fazia parte muito da estratégia da NAACP, mas as organizações judeus elas estão muito preocupadas, porque se elas avançarem e elas forem identificadas com algumas ações mais populares, por exemplo, piquetes ou sit-ins, né? Eu já vou tratar disso rapidamente. Isso poderia ter um impacto no aumento do antissemitismo na sociedade norte-americana, né? Mas mesmo assim, as organizações negras elas começam a fazer pressão sobre essas organizações liberais de judeus, então isso começa a andar também, né? Então, os judeus eles trabalham mais nos bastidores. Então, por exemplo, eles vão fazer pressão primeiramente sobre os próprios empresários judeus, né? Posteriormente, eles começam a fazer pressão sobre empresários não judeus na contratação de negros. E o que é mais importante, eles começam a fazer uma pressão, né? Acho que vocês têm noção disso, né? De que a segregação ela era muito mais forte no sul dos Estados Unidos do que no norte, né? A segregação a partir de um conjunto de códigos, ela era das comunidades do sul, não do norte, era um outro padrão de segregação. E esses liberais que estão concentrados no norte, de negros e judeus, esses judeus eles passam a fazer uma pressão sobre as comunidades judeus do sul para que eles apoiem as iniciativas dos negros. Tudo mais nos bastidores. O fato é que esse é o auge dessa aliança. Essa aliança vai ser muito importante porque ela começa a transcender a relação negro-judeu. A gente está falando, tem outros grupos que são minorias na época, mas eles não tinham a mesma inteligência e capacidade. Estou falando inteligência no sentido de organização, né? Não tinha uma tradição de organização como os judeus e os negros, como por exemplo os asiáticos e o que hoje a gente chama da categoria de latinos. Então essa aliança negro-judaica ela puxa, né, outras agendas de minorias nesse processo que vai constituir o início do movimento pelos direitos civis nesse momento. O movimento pelos direitos civis, né, geralmente eu chamo a atenção para o fato que é uma nova cultura política que ela vai se dar, né, a partir dessas mudanças institucionais. Então a questão da desobediência civil ela é muito importante.
né? Então, qual que é o repertório? Esse repertório, ele tem principalmente os sit-ins, né? Que acho que vocês já observaram, já acompanharam, deixa eu ver aqui o meu tempo, já acompanharam em alguns filmes, que é aquele ato de você ir até uma lanchonete ou qualquer instituição ou empreendimento no qual os negros não poderiam frequentar e você faz a ocupação, né? Então, isso é chamado de sit-in. Não tem uma tradução, a gente não fez uma tradução disso para o português. Então, os sit-ins, eles começam a partir da década de 1960. Eu poderia falar de Montgomery, que é um lance anterior, de 1955 a 56, que envolve a ascensão do Martin Luther King, mas eu acho que para a aliança, que é tratar dessa aliança, ela é mais interessante a gente pegar o sit-in. O sit-in, ele vem na esteira dessas ações que foram feitas em Montgomery em 1955, e os sit-ins, né, ele começa com cerca de 3, 4 estudantes negros de uma cidade chamada Greensboro. Eles ocupam uma lanchonete e aí pedem um café. Obviamente eles não conseguem um café e eles são violentados, e eles voltam na semana seguinte. Se eram 4, voltam 8, voltam na semana, apanham, aí 16, e aí o movimento já não é mais na cidade de Greensboro, ele começa a varrer todos os grandes centros urbanos do sul dos Estados Unidos. E o que é interessante é que há uma etapa que começa a entrar os estudantes brancos também. Então há uma mudança que ela é lenta, mas está acontecendo. Vão surgindo movimentos de brancos progressistas no sul dos Estados Unidos. Grande parte desses brancos são judeus. E ao mesmo tempo, a partir do momento a gente vai chegando 1961, então esse movimento do sul ele se transforma num movimento de massa. Os estudantes do norte dos Estados Unidos, eles começam a viajar para o sul para fazer esse apoio. É um momento que a gente tem vários universitários que são judeus que passam a participar de iniciativas, tanto dos sit-ins como, por exemplo, fazer o registro de votos, né? Tem até um caso muito famoso de um rapaz, um Andrew Goodman, né? Um rapaz judeu que estava circulando com outro, que eu não me lembro o nome, e também um negro. Eles estavam fazendo o registro em 1964, numa cidade no Mississippi, a cidade de Filadélfia, não a Filadélfia, mas uma outra Filadélfia, no estado de Mississippi. Eles são presos pela polícia, depois eles são soltos, mas eles são capturados por supremacistas e são assassinados. Eles ficam uns tempos desaparecidos, depois eles conseguem localizar o corpo dos 3 que estavam desaparecidos, né? Então, isso vai ter esses eventos que são da violência da supremacia racial, eles vão ter um grande impacto, né? E a partir desses impactos que vão ter violentos, não somente sobre os ativistas negros, mas ativistas brancos, e grande parte desses ativistas brancos judeus, e isso vai criando cada vez um clima, né, um envolvimento maior da sociedade norte-americana, e a gente vai chegar a 1963, que é o auge do movimento, que é a Marcha a Washington, né, que todos vocês conhecem. É o discurso do Eu Tenho um Sonho. A gente tem o discurso de vários, o mais conhecido é do Martin Luther King, mas a gente tem o discurso, por exemplo, do Joaquim Prince, né? Um rabino que também participou bastante desses bastidores, né? E ele foi muito importante. Ele não sabia se ele falava ou não, ele acabou fazendo uma fala na marcha em Washington, né? E esse foi um dos grandes marcos dessa aliança que ela foi se constituindo. Então a gente está falando do auge. 1964, né, 63 a marcha, 64 a gente tem, por conta dessa pressão de 63, 64, 65 vieram a legislação, a aprovação da legislação antirracista, com a Lei dos Direitos Civis de 64, a Lei do Direito ao Voto de 1965, né? E aí a gente começa então a ter as grandes tensões nessa aliança, né? E aí o debate historiográfico ele é bastante amplo, porque os historiadores vão querer entender o que acaba nessa aliança. Alguns vão dizer
a partir desse momento, cada um do grupo, eles foram procurar os seus próprios interesses. Então, no caso dos judeus, eles vão se ocupar com a construção do Estado de Israel, e no caso dos negros, eles vão se preocupar com políticas que são políticas específicas para os negros, né? E aí entra uma questão que é da ação afirmativa, né? Mas também é algo muito importante, outros vão focar na ascensão do Black Power, né? O Black Power, que já é uma outra cultura política, que não é essa cultura política do movimento pelos direitos civis, baseadas na desobediência civil. O Black Power vai criticar a desobediência civil, eles vão dizer ela não tem tanto eficiência como o pessoal acha que tem, né? Ao mesmo tempo que são aprovadas essas leis, e a gente tem as comunidades do norte dos Estados Unidos, e a gente tem os negros do sul, das regiões rurais, em que o impacto dessas leis, dessa legislação antirracista, o impacto ele é muito pequeno mesmo, né? Porque a gente está falando de outras dinâmicas dos centros urbanos, como Los Angeles, como Chicago, como Nova York. Então o Black Power ele vai estar falando muito para as lideranças do Black Power, elas vão radicalizar, né? Elas vão falar contra o integracionismo, ou seja, elas estão falando contra a aliança negro-judaica, né? Então entra o Black Power também nesse quadro aí que eu estou tentando aqui desenhar. Bom, já vou encaminhar o final. Então, a partir daí, então a gente tem essa aliança que ela nunca deixa de existir, né? Na verdade, o que eu estou falando é que ela tem um auge na década de 60 e ela vai, de certa forma, ela vai perder a força na década já de 1970. Como falei, o Black Power, a questão da ação afirmativa, é interessante frisar que uma das grandes controvérsias de ação afirmativas, ela não envolveu estudantes negros, mas ela envolveu 2 estudantes judeus, né? E mobilizou essa comunidade, essa elite liberal de judeus, principalmente na Califórnia, né? Em Los Angeles. Só que o desdobramento não foi em ação afirmativa, né? Eles propuseram uma outra estratégia. Para o movimento negro, a estratégia foi de uma ação afirmativa específica para os negros. E aí começa esse racha na aliança liberal, né? Porque os liberais judeus estão dizendo a gente vai continuar com uma visão universalista e a gente está fugindo da ideia de uma política específica para os judeus nas universidades. Os negros dizem, os mesmos liberais vão dizer, não, a gente vai adiante. A gente acha que a gente precisa levar em consideração a categoria raça para fazer, elaborar políticas, iniciativas de inclusão, aí a gente falando das universidades, né? Enfim, depois a gente pode conversar, e depois a gente tem a década de 80, a gente tem a questão da África do Sul, por exemplo, aí novamente a gente vai ter ao longo de 1980 uma reaproximação de judeus e negros, de novo, os liberais, né, por conta do apartheid na África do Sul, né. Mas é isso, né, e depois a gente pode conversar aí. Obrigado. Agora, professor Omar, para finalizar. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo o privilégio de estar aqui, agradecendo o convite, a possibilidade de me reencontrar com o Felipe, um grande amigo, e a possibilidade de estar com vocês aqui nessa nossa conversa, né? Eu vou começar contando uma história, tá? Essa história está associada ao meu cotidiano na cidade de Maputo, uma cidade que está no sul de Moçambique, capital de Moçambique, onde eu trabalho desde meados dos anos 90. E houve um período que eu dava aula na cidade de Maputo, e cotidianamente, todos os dias eu passava por uma série de ruelas para chegar no lugar onde eu dava aula, e eu passava diante de um prédio que me parecia um pequeno edifício extremamente delicado, que eu descobri que era a sinagoga de Maputo. Eu fiquei muito intrigado com a sinagoga, inclusive pela beleza, um prédio pequeno, delicado, muito bonito, e que contrastava um pouco com
digamos, naquele momento, em meados dos anos 90, uma espécie de uma degradação urbana em Maputo muito evidente, particularmente em universos que nós associávamos à religião, né? Então, igrejas, templos, estava tudo muito degradado. Eu fiquei curioso e um dia, passando na frente, tinha uma senhora sentada e eu perguntei, mas como está tão bonita essa sinagoga? E, inclusive, pelo fato de que eu não tinha notícia da presença, naquele momento, de judeus em Maputo. E aí, assim, uma senhora negra falou assim, você tem que conversar com a Pamela. E eu falei, Pamela? E ela disse, sim, a Pamela dos Santos. Eu falei, mas a Pamela dos Santos é a mulher do Marcelino dos Santos, que é um dos grandes nacionalistas, um dos fundadores da Frelimo, que naquela altura já estava com uns 80 e tantos anos, enfim, tive o privilégio de conhecer. Aí eu fui atrás de Pamela. E, de fato, Pamela faleceu já, uma mulher branca, judia, e que tinha se casado com Marcelino dos Santos. E aí eu fui percorrendo um pouco a história, na verdade se atribuía à situação relativamente privilegiada da sinagoga de Maputo, a uma influência que Pamela teria tido junto ao núcleo duro da Frelimo. Se isso é verdade ou não interessa. O que me pareceu mais interessante é que eu fui conversar com a Pamela, fui pesquisar um pouco a vida dela, na altura, enfim. A Pamela era uma judia sul-africana que, no início de 1960, era uma jovem judia sul-africana, tinha se envolvido com movimentos de oposição ao apartheid, o que em si mesmo, num contexto estudantil de Joanesburgo, não era algo tão estranho, ou seja, havia uma militância estudantil anti-apartheid em Joanesburgo bastante intensa, lá na Universidade da Wits. Eu lembro vocês que a primeira greve que houve na Universidade Witwatersrand, em Johannesburgo, foi uma greve promovida por estudantes brancos em função da expulsão de Eduardo Mondlane, que era estudante em 1948 na Universidade de Wits. E quando você tem a emergência do Partido Nacional e a radicalização do apartheid, os poucos estudantes negros que existiam na universidade foram expulsos, o que provoca uma grande mobilização estudantil branca. Mas não importa, o que me parecia interessante é que a Pamela, no início dos anos 60, ela foi expulsa da África do Sul. E ela foi expulsa da África do Sul menos pela sua militância contra o apartheid, que havia uma certa tolerância, a radicalização está sendo construída, né? E mais pelo fato dela ter se relacionado afetivamente com um homem negro. Ela é expulsa da África do Sul e ela vai para a Tanzânia, que naquele momento era um lugar onde se congregavam grandes movimentos de libertação nacional. E aí é importante dizer que nessa altura o Congresso Nacional ele se construía como um movimento de libertação nacional, da mesma maneira que a Frelimo, que o MPLA, que o SWAPO, enfim. A Pamela vai à Tanzânia, se aproxima dos núcleos dos movimentos de libertação nacional que atuavam em Dar es Salaam, conhece Marcelino dos Santos, se apaixonam, se casam, têm filhos, é uma história fantástica. Eu fui perguntar para a Pamela sobre a relação dela com a sinagoga de Maputo. Ela imediatamente disse que não tinha relação nenhuma. Falei, isso é tudo bobagem. Não? E, ato seguido, conversando com ela, não vou contar todas as conversas que eu tive com ela, que eram fascinantes. Ato seguido, eu fui tentar conversar com ela sobre algo que era recorrente nas livrarias sul-africanas que eu tive o privilégio de visitar nos anos 90. Eu trabalhava em Maputo e a gente ia muito à África do Sul. E uma das coisas que você, naquela altura, né, de desmantelamento do apartheid, você encontrava nas livrarias anglófonas, né, da África do Sul, eram volumes e volumes sobre a luta contra o apartheid. Isso é um grande tema no debate historiográfico, nas livrarias de Beck. Então era a biografia do Mandela, e sempre você tinha italianos contra o apartheid, judeus contra o apartheid, volumes e histórias. Eu tinha ficado com aquela marca, fui conversar com o Pamela e falei, então, mas
a comunidade judaica se mobilizava constantemente contra o apartheid. Ela falou, não, isso é tudo bobagem. A comunidade judaica não se mobilizava contra o apartheid. Indivíduos judeus se mobilizavam, faziam parte da luta contra o apartheid, mas a comunidade judaica não. Essa é uma primeira história que eu queria contar. E aí eu vou tentar enfrentar um pouco essa questão que a Pamela colocou para mim. E que, inclusive, entrava em tensão com uma representação que eu, como antropólogo, tinha da comunidade judaica na África do Sul. Isso porque grandes antropólogos e antropólogas sul-africanas eram judeus e eram militantes contra o sistema de segregação racial. Então, se nós formos pegar um antropólogo como Gluckman, que tem um texto heróico, que ele escreve no final dos anos 30, o Gluckman era próximo ao Partido Comunista Sul-Africano, um judeu, e que é impedido de trabalhar na África do Sul, e a partir dos anos 40, no início dos anos 40, ele tem que sair da África do Sul. Um personagem como a Hilda Cooper, também uma professora, uma antropóloga judia, é impedida de fazer pesquisa na África do Sul e vai fazer pesquisa na Suazilândia. Ou um antropólogo como Isaac Chapera, talvez o grande mestre da antropologia sul-africana, também judeu, é impedido de fazer pesquisa na África do Sul e vai trabalhar em Botsuana, que era um protetorado e, portanto, havia uma maior liberdade de trabalho. Mas, enfim, tudo isso, a frase da Pamela, ela me chamava a atenção que talvez aquela representação que eu tinha, e que inclusive tinha se construído em função de algumas publicações, porque não era o meu tema de investigação, de algumas publicações de que teria havido uma mobilização da comunidade judia sul-africana contra o apartheid, isso na verdade não correspondia, né? E aí o que eu vou tentar trazer para vocês é um pouco a ideia de que talvez não exista uma comunidade judia na África do Sul, que existe sim, há um número expressivo de judeus na África do Sul, em meio ao número expressivo de indivíduos que se adscrevem a outros grupos, né? Em meio a um processo histórico muito duro, muito trágico e muito violento, que é algo que acompanha a consolidação daquilo que nós chamamos o tardo colonialismo europeu na África em geral e particularmente na África do Sul. Mas aí é importante porque existe toda digamos, como é que eu posso dizer, uma tendência, inclusive da intelectualidade sul-africana, de tentar descolar a África do Sul e aproximar a África do Sul dos Estados Unidos, mas depois você tem outros debates historiográficos, particularmente um autor que eu venho trabalhando há um certo tempo e já discuti várias vezes no IB, que é o Mahmoud Mamdani, que é o meu herói civilizador. E o esforço que o Mahmoud Mamdani faz é justamente o de dizer não. Quer dizer, o que ocorre na África do Sul não constitui uma excepcionalidade no continente africano, muito pelo contrário, constitui um capítulo de algo que acompanha a consolidação do tardo colonialismo na África, que é a segregação institucional e a segregação territorial. E a África do Sul, o apartheid é uma espécie de culminar de algo que se dava de outras maneiras em todos os outros territórios. Talvez a questão peculiar, e aí a presença judia na África do Sul pode nos ajudar a pensar, né? É o fato de que a consolidação, a construção e consolidação da segregação racial na África do Sul e a emergência do Partido Nacionalista que ganha as eleições em 1948 e que institucionaliza o apartheid, ela se dá a partir da afirmação de um nacionalismo muito peculiar, que é o nacionalismo africans na África do Sul. E um nacionalismo africans que é duramente derrotado em duas guerras brutais, a primeira guerra anglo-boer e a segunda guerra anglo-boer, em que
o imperialismo britânico se confronta com esses brancos que eles que não queriam se dobrar, de certa maneira, ao poder do Império Britânico. A gente poderia conversar muito sobre isso, não temos tempo, não temos tempo aqui, mas se constrói um nacionalismo que é um nacionalismo regressivo, é um nacionalismo que guarda relações muito potentes com uma tradição histórica e que eles vão mobilizar, que conecta com a Alemanha, ou seja, a aproximação com um processo, posteriormente, a partir dos anos 30, com o nazismo, entre o nacionalismo africano e o nazismo, é evidente. Uma rejeição radical a qualquer tipo de integração institucional ou territorial com a população não branca da África do Sul. É importante dizer que é não branca, entre eles você tem os negros, mas não só, né? Um parênteses curioso é pensar, por exemplo, a população de origem asiática, né? Os indianos eram vítimas do apartheid na África do Sul, assim como os asiáticos em geral. Quando você tem a ascensão do nacionalismo Boer, em 1948, a consolidação no poder, o apartheid é sobretudo um conjunto de regras, de definições muito precisas, né? Nessa altura, a população asiática na África do Sul era composta por indivíduos de origem indiana, de origem chinesa, de origem japonesa, e os próprios judeus, que tinham uma grande ambivalência com relação a essa noção de asiático, né? E nesse momento a população de origem japonesa passa, por pressão norte-americana, passam a ser considerados brancos honorários. A população de origem chinesa é considerada negra. Tem um texto belíssimo de uma socióloga chinesa nos anos 70, em que quando você muda a legislação e as pessoas de origem chinesa passam a ser consideradas brancas, e há um texto lindo que chama O Dia que eu dormi negra e acordei branca, né? Porque muda tudo. No dia seguinte mudou absolutamente tudo, tudo para ela. Mas voltando à questão, da presença judia na África do Sul, e dessa ênfase da Pamela de dizer, não, a comunidade não se opôs ao apartheid. Evidentemente, as comunidades judias estabelecidas na África do Sul, que são comunidades muito poderosas, que se estabelecem num movimento migratório final do século XIX, no mesmo período em que você tem a consolidação da comunidade judia no Brasil, ou outros movimentos migratórios, a ida de uma imensa massa de judeus da Europa Oriental para os Estados Unidos, você tem esse processo no que diz respeito à África do Sul. A chegada dessa população entre final do século XIX e início do século XX, ela vai se dar no momento em que você tem um grande debate, que é um debate que culmina com um projeto de segregação que implicava em pessoas que aparentemente estavam absolutamente integrados, eram médicos negros, advogados negros, de repente em 1910, 1911, eles falam, mas o que está acontecendo aqui? E é nesse momento que a comunidade judia ela está se confrontando a um ponto que me parece central, que é a construção de um grande mundo de privilégio de um lado e de violência e exclusão por outro, que é pautado por uma linha de cor. E essa linha de cor coloca brancos de um lado e não brancos do outro. E a grande questão é uma mobilização da comunidade judia na África do Sul, que é garantir a possibilidade dela se colocar do lado da linha, do lado de lá, ou seja, como uma comunidade branca. E isso não é evidente. Por quê? Porque um dos elementos que caracteriza o nacionalismo Boer na África do Sul, ou o nacionalismo africano na África do Sul, é o profundo antissemitismo. Certo? Acho que esse é o ponto absolutamente fundamental. E isso faz com que essa comunidade, que é diversa, enquanto tal, ela se aproxime do quê? Ela se aproxime de um mundo classificado também genericamente como um mundo liberal, branco, anglófono. Ou seja,
nesse momento. E aí o que você tem, talvez, e aí a Pamela, novamente, eu tenho que pegar essas entrevistas que eu fiz com ela, porque ela é indicativa. O que você tem não é uma oposição frontal da comunidade judia com relação ao apartheid, mas é muito mais uma aproximação dessa comunidade a um mundo liberal anglófono que, de alguma maneira, se afirmava contrário ao apartheid, ao mesmo tempo em que colaborava com o próprio apartheid, ou seja, um universo profundamente ambivalente, né? O que faz com que indivíduos judeus se mobilizem a partir da sua adesão inicialmente ao Partido Comunista, que era o partido até o final dos anos 40, começo dos anos 50, era o partido que fazia uma oposição frontal ao apartheid, e a partir de 1955, a adesão de indivíduos judeus ao Congresso Nacional Africano. E por quê? Porque o Congresso Nacional Africano, ele se coloca, existe um documento belíssimo, em que ele diz basicamente o seguinte: nós temos um projeto aqui, que é um projeto de construção nacional. Esse projeto de construção nacional, ele é anti-apartheid, mas é um projeto de construção nacional que contempla todos. É um projeto de construção nacional de brancos, negros, asiáticos, chineses, o que for. O que fosse que fizesse parte do que seria a África do Sul. Evidentemente, isso não se faz sem tensões, porque dentro do espectro da oposição ao apartheid, você tem movimentos que se aproximam do exclusivismo negro, dizer, não, a África do Sul é um país, vai ser a África do Sul livre, vai ser um país negro, e os negros, os brancos vão ser jogados no mar. A gente devolve eles para o mar da onde eles vieram. Então você tem uma grande tensão. Essa tensão existe na África do Sul até hoje. O que me parece interessante é a gente pensar, e aí sim voltamos à comunidade judia, né? Ou às comunidades judias, é você pensar a ambivalência no interior da qual o espectro comunitário se manifesta. Ou seja, de um lado se aproxima claramente de um polo liberal que, como liberal, não se confunde com o apartheid. O apartheid é algo regressivo, é algo impensável. A gente já conversamos bastante sobre isso, né, Daniel? Agora, por outro lado, existe um ponto, que é uma data que me parece fundamental para os judeus sul-africanos, que é a fundação do Estado de Israel. E, posteriormente, sobretudo a partir dos anos 60, uma aproximação daquilo que nós pensamos como a Organização Nacional Palestina aos movimentos de libertação africanos. E isso faz com que você tenha uma questão, que é o fato de que progressivamente, isso não é evidente, mas a partir do final dos anos 70, movimentos como a Frelimo, como o MPLA e como o Congresso Nacional Africano afirmam que a fundação do Estado de Israel não seria uma declaração de independência, tal e como um grupo significativo de sionistas sul-africanos afirmavam, mas seria um capítulo a mais do imperialismo europeu, norte-americano, no caso, o continente asiático, e você teria, portanto, que se solidarizar com a organização da libertação palestina. Isso cria um grande problema. Isso não é evidente, porque se você for pegar autores, inclusive se nós pegarmos o Gluckman, por exemplo, o Gluckman, ele sai da África do Sul, ele funda uma instituição de pesquisa na Rodésia do Norte. Da Rodésia do Norte ele vai no início dos anos 60, funda o Departamento de Sociologia de Manchester, e na segunda metade dos anos 60 ele vai para Israel fundar o Departamento de Antropologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, né? E quando ele vai a Israel, essa é toda uma parte da antropologia do Gluckman que eu acho absolutamente fascinante. Qual é a grande questão do Gluckman, né?
com isso a gente pode ir caminhando para uma conclusão, mas que eu acho que é uma grande questão do Gluckman. Ele vai olhar para aquele universo israelense, onde você tem uma relação entre judeus e palestinos, da mesma maneira que ele vai olhar para o universo da Zululândia dos anos 30, onde ele afirma com todas as letras algo que é absolutamente herético para o sistema de segregação e posteriormente do apartheid. É dizer que a Zululândia é formada por brancos e negros, que estabelecem relações, ora de oposição, ora de cooperação. Eu acho que esse é o ponto crucial do Gluckman, que é você imaginar que os sistemas autoritários, eles, longe de produzir uma relação de anjos que lutam contra o sistema autoritário e demônios que lutam a favor do sistema autoritário, antes de você ter essa clivagem, você tem uma vida cotidiana permeada por relações, ora de oposição, ora de cooperação, certo? E ele procura olhar para aquilo que está acontecendo em Israel pós 1967, início dos anos 70, antes da morte dele. Ele manda estudantes fazerem pesquisa em vilarejos. Em que vilarejos vão fazer pesquisa? Em vilarejos onde você tem palestinos e judeus. E por quê? E com isso eu concluo. Porque o Gluckman imaginava Israel da mesma maneira que o Congresso Nacional Africano estava imaginando a África do Sul. Ele não imaginava Israel, e aí é importante dizer, não imaginava que na Palestina você teriam 2 estados. Ele imaginava que na Palestina, como na África do Sul, você tinha que poder imaginar um estado sul-africano que contemplasse negros, brancos, asiáticos e coloreds, tá? Israel-Palestina, para ele, teria que ser um estado onde judeus e palestinos deveriam poder conviver e serem, e a mesma bandeira que ele empunhava, né, com relação à África do Sul, que é um homem, um voto, ele vai conceber para a região da Palestina. Com tudo isso, e aí acabo, eu acho que a Pamela, quando ela falou isso para mim, me deixou o que ela estava querendo destacar, é que cobrar da comunidade judaica entre início do século XX e os anos 80 uma espécie de adesão à luta contra o apartheid seria uma cobrança absolutamente inadequada. Ou seja, você não teve comunidades que, enquanto tal, combatiam o apartheid. O que você tinha, sim, era indivíduos que se somavam à luta contra aquele universo que era absolutamente nefasto, que é o apartheid. Obrigado, gente. Muito obrigada, professores. Nós já estouramos o nosso tempo, mas teremos ainda um espaço para perguntas. Então, por favor, se alguém quiser realizar alguma pergunta, poderia indicar. Não sei se ainda estão tímidos ainda com a apresentação. Eu tenho uma pergunta, então vocês têm um tempo ainda para poder pensar, certo? Eu ainda estou aqui, eu sou da área de relações internacionais, então é sempre fascinante ouvir especialistas também trazendo as visões da sociologia, da historiografia, da antropologia para agregar esse debate. E pensando, fiz algumas anotações, pensando no que foi trazido pelos professores, né? Então, quadros do Brasil, Estados Unidos, África do Sul, dessa aliança de negros e judeus, eu não consigo não pensar que o racismo e o antissemitismo são braços de um mesmo mal, né? De um mesmo tipo de segregação. Então, para mim, e a gente tem trabalhado muito no Instituto Brasil-Israel com essa temática, né, que é o que perpassa esses eventos que nós temos realizado em parceria com o museu e com a Casa Sueli Carneiro, de pensar a judeidade e negritude e pensar nessas interseccionalidades
que os temas trazem. Só que, infelizmente, aí eu acredito, né, na fala do professor Flávio, que traz essa visão da sociedade estadunidense, e que eu acredito, né, quero saber do professor Omar e do professor Mário também, se aplica, se podemos pensar isso na realidade brasileira e sul-africana, a questão de classe. Né? Porque para mim não tem como pensar, né, no combate ao racismo na sociedade brasileira, por exemplo, que é profundamente racista de maneira inegável, sem pensar na associação de negros e judeus ao combate a esse racismo. Mas, e isso o professor Michel German sempre traz, o judeu ele foi visto no Brasil como branco, automaticamente como branco, num resultado de políticas historicamente racistas. E isso acaba, né, ao meu ver, né, falando como leiga, a atrapalhar essa aliança atualmente entre negros e judeus. Primeiro, pelo judeu ser visto como branco, então ser visto também como perpetrador do racismo, e ao mesmo tempo a questão de classe, que o judeu é visto como branco e visto como rico, visto como de classes abastadas, o que acaba atrapalhando essa união contra o racismo e esse diálogo e essa aliança contra o racismo. Então, a minha pergunta vai nessa linha: como nós conseguimos, no momento atual, trazer essa aliança mais forte e trazer uma aliança não só de indivíduos, porque a aliança de indivíduos existe, mas uma aliança mais institucionalizada, vamos dizer assim, né? Mais da comunidade judaica com os movimentos negros no combate ao racismo dentro dessa realidade brasileira atual. Não sei se eu me fiz entender, né? Muito complexo, assim, tudo que eu pensei ao longo dessas apresentações, mas como a gente consegue construir isso, saindo, né, dessa visão que o judeu teve na sua construção no Brasil de branco e de privilegiado economicamente. Acho que tem mais uma pergunta, né? Então, vou passar para o João. A gente pode fazer uma rodada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todos. Sou o João, trabalho também no Instituto Brasil-Israel, sou assistente da Karina. Eu teria duas perguntas, né? Uma sobre, primeiro, a relação dos Estados Unidos e outra sobre a África do Sul. Você fala que o movimento, essa unidade nos Estados Unidos começa a enfraquecer em meados da década de 60, né? E aí você traz o movimento Black Power. E assim, eu percebo que também teve uma radicalização, né, no discurso e de outros movimentos, principalmente os Panteras Negras, né, que surge e se fortalece nesse contexto. E você tem vários movimentos também no continente africano, né, o pensamento muito grande do pensamento pan-africanista que reflete nos Estados Unidos, sem falar de várias libertações nacionais e um discurso muito próximo com discursos pan-arabistas, né. Você acha que essa radicalização, de fato, de vários setores do movimento negro que enfraqueceu essa aliança, e aí os movimentos vai buscando resistência armada e outro tipo de autodefesa? E segundo, sobre a África do Sul, né? Eu tive uma relação, né, ainda tenho, com o pessoal do SOPA, do Socialist Party of Azania, né? E tem esse discurso muito radicalizado, enfim, de brancos ao mal, o próprio nome Azania e tal. E sempre que eu ia tentar fazer essa conversa, né, sobre essa união, né, sobre essa questão negro-judaica, e aqui no movimento negro do Brasil eu percebo isso, né, principalmente nos movimentos ligados mais a setores de esquerda, socialistas e tal, tem essa narrativa, essa busca, né, essa lembrança histórica, de sempre comparar o apartheid na África do Sul com o surgimento do Estado de Israel e outras consequências, né? E eu vejo que é um obstáculo muito grande, assim, de quebra dessa narrativa. É um fato que é dado ou tem outras possibilidades, assim, de construir esse diálogo e de quebrar esse obstáculo? Obrigado. Mais alguma pergunta? Sim. Obrigada. Rapidinho, só duas perguntas. A primeira para o Mário, se no meio das coisas que você vem pesquisando, nessa relação entre negros e judeus, nesse mundo literário, no mundo dos livros, se já dá para ler daquilo que você levantou, como é que o próprio, digamos assim, a própria linguagem da democracia racial, se ela está permeando essas relações? Porque, como a Karina estava falando, os judeus são vistos no Brasil como brancos, mas essa aliança está se dando ali e essa judeidade ela está se tornando saliente. Em que medida a própria ideia de democracia racial, que é muito
forte nesse momento da ditadura civil-militar. Esse é o discurso que estrutura a ideia de nacionalidade. Se é possível ler se isso está, de certa maneira, quase que estruturando essas relações aí, ou está se dando outra coisa. E para o Flávio, eu queria te perguntar um troço, e aí é uma pergunta pontual, mas que talvez pode servir. Como é que você vê, se você a posição da Hannah Arendt diante da segregação, os episódios lá de Little Rock, a oposição tipo, a crítica que a Hannah Arendt vai fazer, você sabe o incidente, né? Da Hannah Arendt com a crítica, o debate dela com o Ralph Ellison e a oposição dela à dessegregação, na verdade, das escolas. Se esse episódio especificamente te diz alguma coisa sobre como é que essa crise ia se anunciar, ou crise não, ou digamos assim, é interessante o que você fala, muito interessante, de que num determinado momento, quando determinados objetivos foram alcançados, parece que as comunidades um pouco se despediram. Não? Então, eu sei que tinha uma controvérsia, mas não em detalhes. Não, mas é só se isso te diz alguma coisa sobre os desenvolvimentos posteriores que você comentou. Essas duas perguntas. Vai nessa sequência aqui? Ou vai na sequência anterior? Pode começar. Tá. Bom, em relação à primeira questão, né, eu acho que qualquer tipo de utilizar o termo aliança, cooperação, né, entre grupos que se constituíram etnicamente, se constituíram politicamente a partir da noção de raça, eu acho que sempre vai acontecer esses movimentos de encontros e desencontros, e isso tem muito a ver com dinâmicas que são dinâmicas distintas, né? Pensar Estados Unidos, por exemplo, eu comecei minha fala falando fazendo uma observação da importância da supremacia branca e de como ela aproximava judeus e negros nos Estados Unidos, mas as dinâmicas que racializam e que racializaram negros e judeus, mas não só esse grupo, outros grupos, são dinâmicas completamente distintas, não é? E são essas dinâmicas distintas que fazem que, em algumas circunstâncias, esses grupos se aproximem, mas também que esses grupos passem por momentos de desencontro, né? Então, por exemplo, a década de 1960, a fala que eu fiz, né, eu fui, na hora que eu terminei de organizar minha fala, eu pensei, nossa, eu juntei coisa aqui para falar durante 2 horas, né, e vou ter que resumir em 20 minutos, mas muita coisa, né? Então, um ponto que eu não coloquei na minha fala era a questão, por exemplo, de que a questão do assimilacionismo, de como grande parte das comunidades de judeus nos Estados Unidos, elas vão apostar no assimilacionismo, e isso não estava na agenda dos negros liberais, né? Então, essa possibilidade do assimilacionismo, obviamente, ela tem um referencial que é racial, ou seja, a ideia do passe nos Estados Unidos, que os judeus, em algum momento, eles poderiam passar por brancos, né, a partir da década de 1950, 1960. Isso tem muito a ver com as dinâmicas espaciais nos Estados Unidos, né? Então, é o momento que a gente tem o que eles chamam lá de white flight, né, a revoada dos brancos, que deixam os grandes centros urbanos e vão para os subúrbios. Os negros não conseguem acessar os subúrbios e os judeus passam a acessar os subúrbios, né? Então passam a acessar esse sonho americano, né? Esse estilo de vida americano, no qual o espaço do subúrbio, né, vai ser o espaço que vai constituir em muito a imagem de uma nova América, de uma classe média norte-americana, né? Então, isso pode, a gente pode citar isso, por exemplo, né? Isso não quer dizer que acabou o antissemitismo nem nada, né? O que não falta são exemplos também de como o antissemitismo ele foi se reproduzindo também na história da construção desses subúrbios nos Estados Unidos, né? Mas a gente está falando aqui, né, de um caminho, né, que essas populações, né, elas foram tomando, porque elas estão inseridas em dinâmicas raciais que são distintas, né?
E no caso dos judeus nos Estados Unidos, há momentos em que os judeus são mais racializados, há momentos que eles são mais etnicizados, né? Então, são dinâmicas totalmente distintas. Aí é algo que eu sempre trabalho nas minhas aulas também, quando dou aula dos asiáticos, sobre dinâmica racial dos asiáticos nos Estados Unidos, no Brasil, a ideia de minoria exemplar, né? De como os negros devem seguir, né, os descendentes de japoneses ou descendentes de coreanos, porque essa é uma minoria que deu certo, e esse é um discurso muito forte nos Estados Unidos. E agora, esse era um desencontro que existia entre asiáticos e negros nos Estados Unidos, e agora a gente está passando por um momento de encontro, porque há uma parcela de grupos de asiáticos, descendentes chineses, mas no Brasil também, descendentes japoneses, que começam a fazer uma crítica sobre a ideia de minoria modelo, né? Isso é racismo, a gente está produzindo racismo. E nós, descendentes de asiáticos, a gente passa por um racismo também, que é um racismo diferente do que quais os negros estão inseridos. Então é um negócio muito complicado, é sempre uma história de encontros e desencontros, né? Então, essa, por exemplo, é uma aliança que pode se constituir de uma ascensão, principalmente de um movimento de mulheres descendentes de asiáticas, né, que estão fazendo esse tipo de crítica, né? E por muito tempo os judeus, né, foram um exemplo de minoria modelo para os negros. Os judeus, eles estão ascendendo socialmente, porque os negros não conseguem fazer isso, porque as dinâmicas são diferentes, né? A construção da diferença dos afrodescendentes, ela tem uma história de escravidão dentro do território estadunidense, é uma outra coisa. Em relação à sua questão, né, eu acho que tem muito, principalmente a década de 60 é um enfraquecimento do liberalismo, das agendas liberais, mas obviamente tem muito do modo como se organiza o Black Power, né? Eu não colocaria necessariamente os Panteras Negras como exemplo, porque há um imaginário dos Panteras Negras como um grupo exclusivistas, que não estaria aberto à cooperação com os brancos. Ele era totalmente o contrário, né? E há momentos até que os Panteras Negras, na década de 70, eles são bastante pragmáticos. Para eles, o importante era que os seus aliados fossem radicais, que fossem brancos radicais, que fossem asiáticos radicais, que fossem latinos radicais, que fossem judeus radicais, né? E o Black Power é um pouco que o Omar chamou a atenção, né, de que é o momento que o Black Power passa a se ver, ele passa a construir um discurso de que os afro-americanos eles são um grupo de colonizados dentro do território norte-americano. Então eles estariam muito próximo de asiáticos, estariam muito próximo da experiência do ser africano, né, dessa coalizão afro-asiática que vem com o terceiro mundismo. E aí tem uma questão também que entra, porque eles vão entender que eles estão muito mais próximos dos palestinos do que eles estão muito mais próximos dos judeus nos Estados Unidos. Então entra essa tensão também. Mas há muitos judeus que eles estão trabalhando junto com as organizações radicais também. Muitos advogados em Nova York, né, que vão trabalhar na justiça americana, porque constantemente os negros radicais eles eram presos, e você tem uma atuação de advogados judeus, né, que estão operando também e cooperando com as organizações radicais. Mas eu acho que é muito o liberalismo ele perde muito esse liberalismo do New Deal, né? Porque pensar Estados Unidos é pensar em vários liberalismos. Esse liberalismo específico, ele perde muito na década de 1960, com o radicalismo do movimento negro e, por outro lado, com um movimento que vai ficar muito mais claro na década de 1980, que é a construção do campo conservador nos Estados Unidos. Bom, vou fechar aí. Vou tentar também ser rápido e unir as duas respostas. Eu acho que o que eu apresentei, o que eu venho localizando nas minhas pesquisas, se dá justamente num momento da linguagem da democracia racial, né? Quer dizer, todos os sujeitos que eu mencionei, falando do ponto de vista dos indivíduos, quer dizer, dos ativistas intelectuais judeus, são todos imigrantes,
fundamentalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, nesse intervalo democrático entre 45 e 64 com mais força, em que a linguagem da democracia racial opera com grande força no Brasil, o que tensiona e muito com o que o ativismo negro está trabalhando, né? Isso é um dado que não pode ser menosprezado. A segunda coisa é que eu concordo e acho que acompanho bastante o argumento do Flávio e do Omar, de que a gente não pode falar exatamente numa aliança entre a comunidade judaica ou entre organizações judaicas e organizações negras. A gente está falando de aliança e solidariedade, muitas vezes, entre indivíduos especificamente. E junta gente muito, quer dizer, no meu caso aqui, eu estou falando de literatura, jornalismo, teatro, com esses imigrantes que estão em extrações de classe distintas, quer dizer, no mesmo balaio tem gente como o José Mindlin, como um apoiador da Associação Cultural do Negro, um financiador em alguns momentos, ou o Ziegler, que é um grande industrial, né? Com outros que são pequeno burgueses, como a Ehrlich ou Paula Bigelman na USP e coisas assim, com uma associação que era conhecida em São Paulo pelos seus atos, alguns considerados um pouco mais radicais, com atos públicos contra o racismo e o anticolonialismo, e era denunciada, entre outras associações do meio negro, como não se trata de uma associação cultural do negro, mas seria uma associação comunista dos negros, né? A brincadeira com o título da ACN. Isso no momento, ou a aproximação que vai se dar nos anos 70 de alguém como o Fireman com o trotskismo, né? E com quase todos aqueles intelectuais negros que eu mencionei, que vão estar ligados à convergência socialista. Quer dizer, é um balaio muito esquisito e muito estranho e interessante de gente se aproximando. Um aspecto de tensão, e acho que dialoga um pouco com a questão do racismo e antissemitismo, como que a gente está lidando com a dimensão de classe, é o fato de um lado, há intelectuais, há uma abertura de associações ou de espaços negros para a entrada de intelectuais judeus brancos, mas o contrário não necessariamente eu flagro na minha pesquisa. Quer dizer, nesses espaços judeus, a presença de intelectuais e ativistas negros. Isso chama muita atenção. Quer dizer, parece um pouco algo como uma rua de mão única. Mas racismo, antissemitismo, anticolonialismo, nessa linguagem da democracia racial, e de outro lado, da luta contra a ditadura nesse cenário do pós-Segunda Guerra, organiza um pouco o debate aqui. Como fazer para o cenário contemporâneo? Eu acho que é uma pergunta interessante e eu não consigo dar conta dela agora, né? Mas se a gente continuar nessa mesma toada, os anos 80, o final da década de 70, os anos 80 e 90, que poderia ter uma aliança maior em termos de solidariedade, tendo o tema do Omar, por exemplo, do apartheid, tem organizações negras de caráter nacional ou quase nacional, como MNU e Soweto, que fazem campanhas nacionais e com uma agenda internacional contra o apartheid, pela libertação de Mandela e coisas do tipo, não tem, pelo menos os documentos que a gente tem no AEL, no Arquivo de Garland e Roth, na Unicamp, do MNU, da Soweto, a presença de organizações judaicas. Tem indivíduos, então é sempre muito delicado, quer dizer, a gente não está falando de uma solidariedade entre organizações, entre associações ou entre comunidades, mas solidariedade entre indivíduos que têm mais ou menos uma abertura para uma luta comum. E isso deve dizer muito também sobre o tempo presente, sobre questões do racismo permanece e ainda a gente tem solidariedade entre indivíduos, não entre organizações. Muito rapidamente, né? Retomando um pouco o que o Mário falou e fazendo uma conexão com o Gluckman, que eu acho que é extremamente importante, pensar com o Gluckman seria dizer: eu luto contra o antissemitismo não porque eu sou um judeu, mas eu luto contra o antissemitismo porque o antissemitismo é uma ofensa ao bom senso. Eu luto contra o racismo não porque eu sou um negro. Eu luto contra o racismo porque o racismo é uma ofensa. Eu luto contra o apartheid porque todos os sul-africanos temos que lutar contra o apartheid. Isso me parece um ponto extremamente importante
Inclusive, a gente pensar que no contexto sul-africano, todo movimento que vem do universo político do Partido Nacional, que é um partido de maioria africana, não exclusiva, mas é um movimento que afirma não a existência de indivíduos, mas a existência de comunidades às quais os indivíduos estariam necessariamente ligados e os indivíduos não seriam livres. Certo? Então a luta contra o apartheid é você afirmar a liberdade dos indivíduos, certo? Então, porque se você pegar os ideólogos do apartheid no final dos anos 40, tem o Gilberto Freire deles, enfim, e o que eles estão falando? Eles estão falando basicamente o seguinte: os brancos ingleses, eles são brancos ingleses e tem que ter uma comunidade. Os judeus, eles eram antissemitas, mas eles reconheciam o quê? O espaço comunitário judeu. E os negros são negros, é uma comunidade, os indivíduos não são livres. E a afirmação da liberdade seria justamente você afirmar o teu engajamento individual. Esse é um ponto. Segundo ponto, muito rapidamente, é a gente imaginar como no contexto sul-africano você tem um movimento que parte das organizações que vão fazer parte do Congresso Nacional Africano, que são muitas organizações, e que vão progressivamente afirmando uma ideia que não é uma ideia evidente, que é a ideia de que a África do Sul é de todos nós. Mas por que ela não é evidente? Porque nesse momento, no contexto africano, você tem movimentos que, se não explicitam claramente, promovem uma situação que encurrala uma certa população branca. E aí é importante dizer que nós estamos falando da África Central e Austral, onde você tem fortes comunidades brancas que vão embora. Então, comunidade de origem belga do Congo, comunidade de origem portuguesa de Angola, comunidade de origem portuguesa em Moçambique, que evidentemente são diferentes da comunidade branca da África do Sul. Esse é um ponto, mas essa referência, ela está o tempo inteiro ali, e está o tempo inteiro até hoje, como você falou. Essa é uma grande questão na África do Sul, onde você tem uma parcela da população negra, sobretudo da juventude negra, que cada vez mais afirma uma ruptura com o Congresso Nacional Africano, inclusive porque o Congresso Nacional Africano tem uma presença significativa de brancos, asiáticos, colored, judeus e etc. Vão dizer, não, a África do Sul é negra. Eu estou simplificando, mas é um debate muito, eu diria que é muito trágico da minha... E aí, evidentemente, eu não vou entrar na questão, não dá, porque não dá tempo. Gostaria de entrar na questão de como é que o conflito israelense, Israel-Palestina, ele passa por um conjunto de filtros e como ele é percebido nesse contexto. Isso dá esse é um grande debate que eu acho que a gente deve voltar a fazer. Tá? E aí, só uma coisinha final com relação a Hannah Arendt, que a Hannah Arendt ela não se posicionou contra a dessegregação. A Hannah Arendt, ela arrogantemente, ela se posicionou contra, ela disse, o fato do movimento negro nos Estados Unidos colocar como ponto 1 da agenda a questão das crianças na escola não é correta. E ela vai entrar um grande conflito com o Ralph Ellison, que ele vai dizer, olha, não é você que vai fazer a nossa agenda, certo? Agora, a questão dela é dizer, não, porque o que ela queria dizer? O ponto 1 da agenda não pode ser a exposição das crianças. E o Ralph Ellison vai dizer, o ponto 1 da agenda somos nós que vamos definir, e não a senhora Hannah Arendt. Mas ela não era contra a dessegregação das escolas. Obrigada. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Agradecer aos professores pelas falas, por terem aceitado participar. E em nome aqui do Museu Judaico, do Instituto Brasil Israel e da Casa Sueli Carneiro, agradecer mais uma vez ao engajamento de todos neste evento e nos outros que realizamos. Teremos outros ano que vem. Então, muito obrigada novamente.